Amém? Abra comigo o livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 5 de Josué. Amém? Se você estiver sem Bíblia, pega a carona aí com o irmão ao seu lado. E você que está com Bíblia, compartilhe com esse irmão que está sem. Mas eu quero dizer para vocês, a todos nós que estamos aqui, sempre a gente fala, alerta. Nós sempre vamos estar incentivando a igreja a estudar, a estar lendo a boa e velha Bíblia de papel. Amém? Eu sei que tem aí em aplicativos, no celular, tablets e etc. Mas deixa isso para o seu devocional em casa, para que a gente não se distraia e possamos também aprender a folhear a Bíblia, a achar. Amém, meu irmão? Então, o livro de Josué, capítulo 5. Acharam aí? Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam no oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam do lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passarem. Derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e recircuncida pela segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez facas e pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gilbeate-Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todos os que tinham saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra do Egito não estava circuncidado, mas todo o povo que saíra do Egito estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isto porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar de ver a terra que, sob juramento, prometera aos seus pais que os daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes, Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, não porque os havia circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até sararem. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou-se Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Podem sentar, tomem o seu lugar. E como a gente sempre pede, vamos agora ficar aí, pelo menos nesse tempo da ministração da palavra, tranquilos no lugar. Levante só se realmente precisar. Vocês, pais, fiquem tranquilos, os seus filhos estão sendo cuidados. Se necessário, os obreiros trarão até você. Amém, igreja? Eu quero dizer para vocês, o livro de Josué é um livro de conquistas. É um livro que trata da conquista da terra da promessa. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Ele recebeu de Deus a incumbência de colocar o povo na posse da terra. Ele foi uma pessoa estrategista, um homem de guerra. Sempre teve ouvidos ao Senhor nas estratégias que Deus deu para que pudesse conquistar toda a terra de Israel. E Deus tem nos mostrado
Nós tivemos uma palavra do Senhor para esse ano, de levantar os muros, de fazer com que a proteção do Senhor estivesse sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Você crê nisso? E agora Deus está nos mostrando, claro, continuaremos sim a estar fechando as brechas, tapando tudo aquilo que possa o inimigo atrapalhar. Mas Deus tem grandes conquistas para as nossas vidas, ainda esse ano. Você crê? Fala assim: Deus nos dará grandes conquistas. Meus irmãos, eu quero dizer que essa palavra é para nós como igreja, e eu quero declarar para cada um de nós, tanto no aspecto pessoal, essas conquistas que teremos nos aspectos pessoais. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui, estão inseridos nessa palavra e nessa promessa, e teremos também grandes conquistas como igreja, como corpo. O Senhor tem grandes coisas para nós, a partir de agora, nessas ministrações, em tudo isso que Deus tem nos mostrado. Você crê nisso? Então vamos nos preparar. Aqui tem uma coisa muito importante para nós, quando nós falamos de conquista, quando nós falamos de caminhada. Nesse relato, nós vemos aqui aquilo que todos já conhecem. O povo saiu do Egito, com o braço forte do Senhor. Chegaram no limiar das terras, da promessa. Ali Deus pediu para que espiassem a terra. Voltaram com as notícias e muitos desanimaram. E diante disso, Deus fez com que toda aquela geração, aqueles homens de guerra, daquela geração, não iriam entrar e nem ver a terra da promessa. Por isso caminharam 40 anos no deserto. E agora chegamos a esse ponto, a essa passagem. Depois que morreu todos aqueles daquela geração, homens de 20 anos para cima, depois que morreram todos, daqueles que murmuraram contra Deus, que reclamaram contra o que Deus estava fazendo, e daquilo que Deus tinha mostrado, agora eles entram para conquistar a terra da promessa. Nós, nessa passagem, vemos claramente no capítulo anterior, que era uma estação das águas. O rio Jordão estava transbordando. Então, na estação das águas, o volume de água no rio Jordão é enorme. E Deus fez algo sobrenatural. Ele segurou as águas, tanto que há relato que rio acima houve uma grande enchente, até que passassem todos a pé enxuto. Algo semelhante do que Deus tinha feito com Moisés, quando tirou-os do Egito. Lá atravessou o mar, agora aqui atravessou o Jordão. Ai, pastor, mas o mar ainda é muito maior do que o Jordão. Mas quando nós falamos de um rio com um volume de água muito grande, meus irmãos, o milagre também é muito grande para segurar essas águas. Naquele tempo eles não tinham recurso tais como pontes ou qualquer outra coisa para que pudessem atravessar. E quando eles atravessaram, eles entraram já na terra do inimigo. Amém, meus irmãos? Os inimigos que estavam naquela terra e naquele local, já estavam ouvindo a respeito de um Deus poderoso que estava agindo, fazendo no meio daquele povo. Assim como o inimigo está já ouvindo e sabendo de um Deus que serve a cada um de vocês, que tem feito. E esse inimigo já está na espreita. Ele também já está assustado, porque ele sabe que nós temos um Deus que nos ajudou, nos auxiliou até aqui e vai fazer-nos conquistar aquilo que nós temos. E nessa passagem, nós vemos algo aqui. Deus pede para Josué, um estrategista de guerra, atravessar. Passam mais de 3 milhões de pessoas. E a hora que entra na terra dos cananeus, meus irmãos, já estava feita a declaração de guerra. Amém? Imagina vocês, nós fazemos parte de uma nação, sabemos que vem um inimigo ali caminhando, no caso os cananeus, a respeito do povo de Israel, mas havia ainda um rio Jordão, transbordando de água. Então eles ainda estavam tranquilos, porque havia
um impedimento natural, algo que impedia, e eles tinham certeza, não vão conseguir. Talvez um ou outro consiga atravessar a nado aqui, porém, toda a nação, o exército inteiro não vai conseguir. Então eles estavam de uma maneira assim, até tranquilos, com relação à situação natural das coisas. Havia ali um empecilho natural que segurava, porém, de repente, Deus age de maneira sobrenatural, segura aquele rio e todos atravessam, todos! E a hora que todos pisam do outro lado, está declarado guerra. Vocês concordam comigo? Se eles já vinham com aquela questão de conquistar a terra, e agora atravessaram o rio, e já pisaram na terra que eram dos cananeus, já estava declarado guerra. Agora vem algo aqui interessante, e é esse ponto que Deus quer tratar conosco nessa noite. A hora que eles atravessam, gente, que eles vão para o outro lado, Deus fala com Josué, junta todos os homens, e agora nós vamos circuncidá-los. Nós vamos circuncidá-los. E pede para Josué, olha, toda essa geração, desde os que saíram do Egito, na palavra diz, logo que saíram, Moisés circuncidou. A circuncisão é uma marca da aliança. Amém, meus irmãos? Fala assim, a circuncisão é marca da aliança. Porém, esses homens foram morrendo pelo caminho, e os que foram nascendo não foram circuncidados. E agora, a hora que eles entram no território inimigo, a hora que eles passam o Rio Jordão, Deus fala com Josué, beleza, ótimo, atravessaram, eu segurei o rio, agora eu quero que todos venham ser circuncidados. Prepara aí, Josué, facas de pederneiras. Você sabe o que é pederneiras? Facas de pedra. Esse foi um instrumento cirúrgico usado por Josué. Pega uma pedra, afia, não era lâmina metálica, e sim uma faca feita de pedra. Eu sei que já tem muita gente me olhando aí, o time dos El Machos. Tem gente já se movendo na cadeira só de imaginar. Instrumento cirúrgico, faca de pederneiras. E eu quero também lembrá-los que naquele tempo não havia de maneira nenhuma anestesia, asepsia, antibióticos e etc. Vocês sabem que a circuncisão é tirar aquela carne do prepúcio do homem. Então, era retirado, feita uma cirurgia. Agora, estrategicamente falando, se você olhar pelo lado militar, e estratégico, por que Deus não pediu para que fizesse isso quando ainda estavam do outro lado do Jordão? Porque agora já tinham atravessado o Jordão, eles estavam no território inimigo, e agora nesse momento o Senhor fala, e não fala para Josué, olha, vamos fazer o seguinte, Josué, cada semana pega um, espera 3 meses, recuperar, depois pega outro. Não, todos juntos, simultaneamente, no mesmo dia. Só para você ter uma ideia, só para a gente ter uma noção do que vem a ser isso, em Gênesis capítulo 34, tem uma narrativa que dá para nós termos uma ideia a respeito da circuncisão. Há uma narrativa em Gênesis 34, em que os heteus vieram, avançaram contra os descendentes de Jacó, e pegaram Diná, uma das filhas de Jacó, e a estupraram. E os filhos de Jacó ficaram muito ressentidos. E eles queriam falar, agora nós vamos dar o troco. Mas como que nós vamos fazer? De repente, a hora que eles olharam, os inimigos que tinham feito isso, era um número muito maior do que eles, os 12 filhos de Jacó. E aí, Simeão e Levi tiveram uma estratégia. Eles chegaram e falaram o seguinte, foram até lá, como se fosse fazer um acordo de paz, chegaram
para eles e falar o seguinte: tudo bem, vocês fizeram isso com a nossa irmã, tá bom, nós te perdoamos, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês se convertam ao Deus de Abraão, então, que maravilha, vocês não vão fazer nada conosco? Não, nós somos bonzinhos, não fazemos nada não, fica tranquilo, tá certo? Então vocês querem se converter ao nosso Deus, ao Deus de Abraão? Tá bom, já que é para fazer, né? Um Deus a mais, um Deus a menos, já temos tanto, tá bom. O que nós temos que fazer? Não, é simples, é só circuncidar. E aí, os homens hititas circuncidaram. Eles ainda esperaram, como diz a palavra em Gênesis 34, um dia, 2 dias, e eles já tinham experiência da carne. E ao 3º dia, que eles sabiam que a dor era insuportável, eles entraram no território do inimigo e mataram a fio de espada todos aqueles de toda aquela geração, de todo aquele povo, todos os homens, pelo que tinham feito com a sua irmã Diná. Então aqui dá para a gente ter uma ideia. Eu sei, que tem homens aí novamente mexendo na cadeira. Só da gente imaginar. Imagina que a dor insuportável chega ainda ao 3º dia. E segundo narrativas bíblicas, o camarada ele consegue pensar em andar depois do 7º dia. É isso que Deus pediu para aquele povo. É isso que o Deus de Israel falou com Josué. E Josué, mesmo sendo estrategista, mesmo sendo um homem de guerra, mesmo ele entendendo que ele tinha a missão especial de conquistar, de levar o povo à posse daquela terra, e ele sabia que agora haveria sim lutas e guerras e conquistas, havia ali já a primeira cidade a ser conquistada, chamava-se Jericó. Amém, meus irmãos? Com muros enormes, a mais fortificada dos cananeus, uma cidade que, pela narrativa bíblica, e também eu tive a oportunidade de estar lá e ver, ainda hoje, aquilo que ainda tem de análise lá, de pesquisa, você vê os restos daquelas ruínas que estavam lá, daqueles muros, só para você ter uma noção do que era o muro de Jericó. Andavam bigas, carruagem, em cima do muro. Ou seja, imagine que em cima do muro seria no mínimo a largura de uma rua. Tinha casas. A prostituta Raabe morava lá. Então nós temos ideia e noção do que era a primeira conquista. E também nós vemos na narrativa do livro de Josué que foram 31 reis e povos destronados pelo poder de Deus e o agir do Senhor com aquele povo. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu tomo posse da unção de conquista sobre a minha vida nessa noite. Amém, meus irmãos? A unção de conquista está sobre nós, como igreja, num geral, como povo de Deus, juntos. Tem muitas coisas aí que Deus estará dando às nossas mãos para conquistarmos. E também as conquistas pessoais. Prepara, meu filho, que tem grandes coisas de Deus para a nossa vida. Amém? Porém, antes de ir à conquista, antes de eles continuarem, Deus chegou a eles e falou: eu quero a circuncisão. Eu quero a minha marca. A circuncisão era a marca da aliança. Amém, meus irmãos? Veja aqui, volta comigo, nessa palavra de Josué, versículo 9. Olha que interessante, vamos juntando as peças agora, para entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Josué, capítulo 5, versículo 9. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar chamou-se Gilgal. Gilgal em hebraico quer dizer remover, tirar.
A palavra Gilgal, em hebraico, quer dizer remover. E Deus fala assim: hoje eu tirei aquilo que ainda havia de marca do Egito. Que marca do Egito, pastor? O Senhor nosso Deus é Deus de aliança. E ele estava agora falando com Josué, e Josué entendeu muito bem pelo Espírito a mensagem, aquilo que Deus tinha para ele e para todos aqueles que iriam conquistar. Ele falou: olha, eu não quero que vocês entrem na conquista da maneira que vem como um qualquer do Egito. O Egito para nós simboliza mundo. Ele falou: o meu povo tem que carregar uma marca minha. Eu não quero que vá na conquista, eu não quero que vá à frente de uma maneira como saíram. Eles saíram do Egito, eles foram tirados do Egito, e Deus já tinha pedido para Moisés, para fazer a marca da aliança, e agora ele diz novamente: eu quero que vocês voltem e façam a marca da aliança. Amém, meus irmãos? Eu tiro, olha o que Deus estava falando. Josué, a hora que fez toda aquela circuncisão, ele falou: olha, eu tiro agora toda a marca do Egito, eu tiro agora tudo aquilo que ainda carregaram de marca do passado. E hoje, o nosso Deus quer trazer essa verdade do Senhor, o princípio de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Josué, ele tinha um inimigo, e os inimigos que estavam à frente dele, cananeus, heteus, jebuseus, eles já estavam fazendo aliança para vir contra ele. Ele estava ali e já sabia que aqueles povos estavam fazendo aliança para vir contra. E ele, apesar de não ter ninguém, nenhum outro povo para fazer aliança, ele tinha algo que era o próprio Senhor. Amém? Volta comigo rapidinho. Josué capítulo 1. Eu sei que vocês conhecem essas passagens, mas é bom para a gente entender e chegar naquilo que Deus tem para nós. Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém, igreja? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te afaste e não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medita nesse livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém? Então Josué, ele tinha essa palavra de Deus. Ele sabia que o Deus de aliança estava com ele. E eu quero declarar, meu irmão, sobre as nossas vidas, todos vocês que estão aqui, o Deus de aliança está conosco. Amém? Porém, eu quero dizer o seguinte: aquilo que humanamente, estrategicamente, militarmente, seria uma coisa terrível, Josué entendia muito bem que o terrível era ir para frente, tentar conquistar, sem estar junto o Deus da aliança. Amém, meus irmãos? E esse é o ponto que nós vamos estar falando hoje, que eu quero estar falando sobre circuncisão. E os homens que estão aqui podem ficar tranquilos. Fiquem sossegados. Porque nós estaremos falando a respeito daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque Ele está dizendo o seguinte para cada um de nós: eu estou derramando sobre vocês a unção de conquista. Tudo aquilo que você tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, nós já temos a proteção do Senhor, os muros restaurados. Amém? E como igreja também teremos muitas conquistas para frente. Se prepara, meu filho. Porém, ele diz o seguinte: nós temos que levar a marca da aliança do nosso Deus.
E antes de fazer atravessar o Rio Jordão, olha o que Deus fala com Josué. Um pouquinho mais para frente, capítulo 3. Versículo 5. Olha o que ele fala antes do Jordão. E depois que atravessou o Jordão, ele pede para circuncidar. Olha só que interessante. Capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santifica-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém, meus irmãos? Vira para o seu irmão, está ao seu lado e fala assim: santifica. Amém. Eu tenho comigo uma palavra, sempre tenho comentado aqui, Deus tem levado-nos a estar falando a respeito de santificação. E agora Ele está nos mostrando o porquê de tudo isso. Porque nós temos que levar, nós temos que estar junto conosco, amém? Um Deus poderoso nas nossas batalhas e nas nossas conquistas. Mas o nosso Deus quer que a gente realmente tenha, junto com Ele, a marca dessa aliança. Então, o começo de tudo é a santificação. John Wesley falou algo muito interessante lá no início da igreja. E essa palavra, que a gente possa entender para as nossas vidas. A conversão é o início, é o primeiro passo. É aquilo que Deus fez de tirar-nos das mãos e das garras do inimigo. E a santificação é o processo que faz nos entrar na promessa de Deus. Amém? Então, duas coisas muito interessantes. Então, antes de atravessar o Jordão, Deus pediu: Josué, avisa o povo que se santifique. Santificar é separar, é estar separado para o Senhor. Amém? E depois que atravessou, Ele falou: agora eu quero que vocês circuncidem. Todos os homens serão circuncidados. Humanamente falando, seria assim: é loucura! Um exército inteiro, a hora que invade, entra no território do inimigo, aí fala assim: agora todo mundo vai fazer cirurgia. Seria a mesma coisa, fazendo uma comparação, quando, por exemplo, os Estados Unidos invadiu atrás do... Como é que chamava o homem lá? O Bin Laden. Preparou, armou todo, viu, né? Aqueles SEAL da Marinha e todos aqueles, e a hora que deixou tudo preparado, estratégia é assim: nós vamos entrar dessa maneira, vamos chegar, o tal do Bin Laden está ali, olha cá, a hora que tivesse tudo preparado, entraram na onde ele estava, chegaram perto, falaram assim: agora para, todo mundo vai fazer uma cirurgia, depois daremos continuidade no processo. É loucura, gente, é loucura, humanamente falando. Porém, Deus estava querendo mostrar que aquilo que é loucura para o homem, para Deus é ferramenta, porque Ele queria que aquele povo conquistasse, e aquele povo que conquistasse, não fosse conquistando com requisitos, com marcas, com coisas ainda do Egito. Ele falou: eu quero que o meu povo vá, e o meu povo leve a marca de que eles têm um Deus de aliança. Amém, meus irmãos? Por isso que Ele falou: olha, Josué, maravilha, tirei agora tudo aquilo que ainda era marca do passado, aquilo que era marca do Egito, aquilo que era marca do mundo, foi retirado. Agora sim, vocês vão conquistar. Amém, meus irmãos? E essa regra é antiga de Deus. Vamos rapidinho para entender a respeito da circuncisão. Vamos marcar aqui, depois voltaremos a Josué. Eu quero que você vá comigo no livro de Gênesis, bem rapidinho. Gênesis, capítulo 17 do livro de Gênesis. Quando Deus muda o nome de Abrão, coloca no meio dele um Aleph, um início, um começo da aliança dele. E ali ele fala a respeito da circuncisão. Capítulo 17, vamos pegar a partir do versículo 10. Amém? Acharam aí? Gênesis 17, 10. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança. Fala assim: a minha aliança. Tu e a tua descendência depois de ti nas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. A tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal da minha aliança entre mim e vós.
Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados das vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado com o teu dinheiro. Assim estará na minha aliança, na vossa carne, como aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do meio do povo, porque violou a minha aliança. Antes de fazer com que eles conquistassem, e Deus virou para Josué e falou assim: tudo bem, eu vou dar a conquista para vocês, eu já fiz a promessa, eu falei para você, Josué, que eu te darei essas terras como herança, porém, eu quero que você entre e conquiste, e que você carregue a marca da minha aliança, amém, meus irmãos? E agora nós vamos chegar naquilo que Deus tem para nós. Na antiga aliança, a marca deles, da aliança de Deus, era a circuncisão. Hoje para nós é algo diferente. Porém o princípio de Deus ele sempre estabeleceu. O princípio dele, ele sempre deixou muito bem claro. Quando nós estudamos e falamos, eu gosto de repetir aqui em Hebreus 11:1, diz que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é apenas sombra do que nós vemos hoje na realidade e na verdade. Amém, meus irmãos? Então vamos comigo rapidinho entender o que Deus tinha, ao princípio de Deus com relação à circuncisão. Vamos um pouquinho mais à frente, Deuteronômio. Abre aí, agora vai, nós estávamos em Gênesis, um pouquinho mais à frente, alguns livros para frente. Eu quero pegar com vocês Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Aqui uma palavra de Deus com relação à redenção, à restauração. Amém? Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Acharam aí? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Amém, meus irmãos? Olha só, na antiga aliança Deus já começou a mostrar. Ele falou: olha, eu quero que vocês circuncidem aí o macho, o homem, coloque aí uma marca, porém isso aí, meu irmão, não é nada. Eu quero que vocês entendam o meu princípio, e o meu princípio é que o homem, todo homem, entenda-se homem agora, a humanidade, circuncide o seu coração. E essa é a marca que o Senhor está aguardando e espera de nós, para que venhamos a realmente conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Circuncidar o coração. Quer ver mais? Rapidinho. Deuteronômio mesmo, volta um pouquinho. Capítulo 10. Então, para a gente entender que apesar de Deus ter pedido uma marca no corpo, realmente uma coisa externa, o princípio da circuncisão ele já colocou e veio explicando desde a eternidade aquilo que realmente ele queria e esperava. Capítulo 10. Acharam aí? Como que eu circuncido o meu coração? Como que eu levo a marca de Cristo? Como que eu levo a marca do meu Deus, para que realmente Ele esteja comigo nas minhas conquistas? Quando eu tenho meu coração voltado à obediência do Senhor. Essa é a circuncisão que Deus pede para nós, igreja. E isso chama-se santificação. O processo começa em santificação. Capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12. Olha o princípio de Deus sendo aplicado aqui. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor, e a terra, tudo que nela há. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como hoje se vê,
Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Amém? Deus está deixando claro aqui, que Ele não estava interessado simplesmente numa marca externa. A marca externa no corpo do homem era apenas um pequeno sinal daquilo que Deus estava esperando e espera hoje, e o seu princípio para nós, a circuncisão que Ele pede para nós, é a circuncisão no nosso coração. E a circuncisão no nosso coração é entender que todos os princípios, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, é para o nosso bem. Amém? Fala assim comigo: as leis e os mandamentos do Senhor são para o meu bem. Tira agora da sua vida, tira agora da sua mente, tudo aquilo que o inimigo joga nas nossas mentes, tudo aquilo que o inimigo vem fazendo durante todo o caminhar da nossa vida, tudo aquilo que nós carregamos, parece que tudo que vem de Deus, tudo aquilo que Deus exige, tudo aquilo que Deus pede, é como se fosse uma coisa difícil, terrível, uma coisa que eu não vou conseguir. Meu irmão, tudo aquilo que Deus coloca, tudo aquilo que Ele põe, é para que a gente, de coração, venha obedecer, e é para o nosso bem. Quer ver mais uma passagem, rapidinho? Jeremias, só para a gente entender. Vai agora mais à frente, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 de Jeremias, agora mais à frente. Então nós vemos claramente, nós estamos entendendo que o princípio de Deus da circuncisão vai muito além de um sinal, né, físico no órgão reprodutor masculino. Nós vemos que Deus já tinha, desde o Antigo Testamento, já vinha sinalizando aquilo que Ele aguarda e espera de nós hoje. Qual é o sinal da minha aliança com Deus? É a circuncisão do meu coração. Amém, meus irmãos? Fala assim: o sinal da minha aliança para com Deus é a circuncisão do meu coração. O que quer dizer isso, pastor? Jeremias mostra aqui, pelo Espírito, e traz um pouco mais de luz para nós. Jeremias capítulo 4, versículo 4. Acharam aí? Circuncidai-vos para o Senhor, tirai o prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem se apague, por causa das malícias das vossas obras. Jeremias, agora movido pelo Espírito Santo, traz mais luz para nós. Aqui novamente ele mostra: olha, circuncidai, tira o prepúcio do vosso coração, tira aquilo que cobre o seu coração, tira aquilo que bloqueia de mostrar para aqueles a quem nós iremos enfrentar e conquistar, que a marca de Deus em nós está no nosso coração. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender esse princípio de Deus. A conquista virá depois da circuncisão. A conquista que Deus tem para nós como igreja, corpo de Cristo aqui em Franca, tudo aquilo que Deus tem, e se prepara, meu irmão, que Deus tem grandes coisas para nós como igreja, como corpo de Cristo aqui em Franca, e também tem para a sua vida pessoal, familiar. Amém? Você crê nisso? Porém, a sua conquista se efetivará quando você entender esse princípio de Deus. A santificação leva à circuncisão de coração. A boca fala do que o coração está cheio. Eu achei interessante. Ouvi algo que eu achei muito interessante essa semana. De um pastor que colocou algo que dá para nós entendermos esse princípio. De tirar o prepúcio que cobre o nosso coração. Tem muita gente disfarçando diante de Deus, cobrindo o coração, achando que Deus não esquadrinha os corações. E Deus está falando: eu conheço o teu coração, e o que eu espero de ti, quando você for conquistar, é que você leve a minha marca da aliança.
Você mostre que eu estou com você e eu sou o seu Deus, e todos têm que ver a marca para entender que a conquista veio e você não é um algo igual do mundo, você tem um coração transformado pelo Senhor. E o que eu vi essa semana, que eu achei muito interessante, para nós entendermos esse princípio do coração, fala assim: a boca fala do que o coração está cheio. Esse pastor falou a respeito de 2 casos em que ele foi visitar pessoas que eram pastores, e os 2 casos tiveram Alzheimer. Essa doença que vocês conhecem, que destrói a mente da pessoa. Em um dos casos, ele foi visitar, e a hora que ele chegou diante daquele pastor, aquele pastor não o conheceu, como normalmente os cometidos dessa doença assim o fazem, e começou a xingá-lo com os nomes mais feios do mundo. E a família ficou ali desconcertada, né? Olha, vocês não perdoem, porque ele está assim, desde que ele ficou com essa doença, ele chega aqui, qualquer um que chega, ele solta os cachorros. Por favor, não leve a mal aquela coisa toda. Passado algum tempo, ele foi visitar um outro pastor também, cometido da mesma doença. E ao chegar, ele entrou, também não foi reconhecido. Apesar dos 2 terem caminhado junto, tanto com um pastor quanto com o outro. Agora no segundo ele entrou, e aquele pastor começou a evangelizar ele. Não o conheceu. E chegou ali e falou da salvação, falou da palavra. E os cuidadores que estavam ali falaram: ó, é assim mesmo, não liga não. Eu estou até acostumada, porque eu que estou cuidando dele. Eu saio ali fora, vou pegar um copo d'água, a hora que eu volto ele me evangeliza. E me faz aceitar Jesus. Cada um que entra aqui, ele não conhece, é como se fosse a primeira vez, ele evangeliza. E o que isso, meus irmãos, traz para nós? A mesma doença, o mesmo problema, a mesma coisa. Um tinha um coração com prepúcio, sem circuncidar, apesar de ser pastor. Vocês estão me entendendo, gente? O outro tinha um coração no Senhor. Eles estavam num problema aí, com as faculdades mentais, aí com um certo problema. E nós entendemos, porque ali realmente revela, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aquele primeiro pastor, provavelmente, ele sempre falou bonito, mas com prepúcio, cobrindo, porque na verdade, ele falava da boca para fora, o seu coração não carregava a marca da aliança do Senhor. O segundo já falava, porque ele carregava a marca. E dá-nos agora para entender que o que o Senhor espera de nós, igreja, o que o Senhor aguarda de nós, nas conquistas que teremos pela frente. Olha, eu só irei com você, eu farei sim junto com você, eu estarei em aliança contigo. Porém, eu quero que você carregue a marca da minha aliança. Um coração circuncidado. Tira o prepúcio do seu coração. Tira aquilo que cobre o seu coração. Chega, meu irmão, de hipocrisia no meio da igreja, de falar bonito aqui na frente, porém o nosso coração está cheio de imundícies. E esse é um exemplo, vamos pôr assim até científico, de que quando a nossa mente não está no comando, a nossa boca vai falar o que nós temos no coração. Amém, igreja? Paulo deixou muito bem claro isso. Agora vamos para o Novo Testamento. Amém? Porque eu acho que vocês estão pensando: poxa, pastor, você está falando de circuncisão, Antigo Testamento. Bom, eu só dei uma passada para entender que mesmo no Antigo Testamento, o princípio de Deus era a circuncisão do coração. Amém? Apesar dele pedir uma marca física, porque tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no... Amém? Então vamos comigo, carta aos Romanos, rapidinho, para a gente entender os princípios de Deus. Eu quero que você vá comigo, Romanos capítulo 4. Nós vamos tomar posse da palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém?
Eu quero que a gente venha entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então aqui em Romanos, nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem, aquilo que Deus deixou para nós. Capítulo 4, um pouquinho mais à frente aqui, deixa eu achar. Versículo 12 para frente, acharam aí? E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também dos que andam nas pisadas daquele que pela fé tem o vosso pai Abraão antes de ser circuncidado. A promessa que havia de haver no herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Amém, meus irmãos? Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera na ira, onde não há lei, não há transgressão. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente da lei, mas também aquela que é feita, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém? Nós carregamos essa herança. E a mesma coisa o Senhor aguarda e espera de nós. A circuncisão, não pela lei, mas a circuncisão de coração. Uma transformação, um coração transformado. E isso é graça, é favor e merecido. Um pouquinho mais à frente, eu quero que você tome posse agora. E diante de tudo aquilo que Deus tem, pastor, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer, Senhor? Pastor, como é que eu faço diante do Senhor? Agora vamos em Colossenses, para a gente entender esse princípio de Deus. Amém? Colossenses capítulo 2. Juntando todas as peças e tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Colossenses capítulo 2. Vamos pegar aqui a partir do versículo 11. Acharam aí? Amém? Colossenses 2:11. Como que eu coloco isso em prática? Como que eu faço hoje? Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidado, com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgintes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-nos do meio de nós, cravando na cruz. Amém? Assim como o Senhor pediu para Josué, para levar a marca, e nós carregamos essa marca. Amém, meus irmãos? Fala assim, a circuncisão é um coração transformado. E da mesma maneira que a circuncisão dos judeus no natural era algo que podia ser visto, que era algo ali feito na carne, para nós, o Senhor está falando, olha, hoje nós temos a circuncisão do nosso coração, uma transformação, um coração transformado. E nós justificamos e mostramos através do batismo. Amém, meus irmãos? Morremos com Cristo e renascemos com um coração transformado. Da mesma maneira que a circuncisão não garantia que eles estavam debaixo da garantia da lei, porque eles podiam, mesmo sendo circuncidados, transgredir a lei, e como Paulo diz, seriam como incircuncisos.
Eu quero dizer o seguinte: o batismo não nos salva, mas mostramos através do nosso batismo que aceitamos um coração a ser transformado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu vou conquistar com a marca do meu Deus, o Deus de aliança. E é isso que nós vamos estar tomando posse. Teremos batismo a semana que vem. E nós, como igreja, juntos, vamos celebrar. Já está aqui o convite feito. Amém? Tem aqueles que serão batizados. E terão todos nós aqui, juntos, testemunhando. Esse coração vai ser arrancado o prepúcio. Vai ser arrancado aquilo que bloqueia, de mostrar que ele foi transformado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? O batismo em si é simplesmente um ato público para que eu possa mostrar que eu realmente assumo que o meu coração será um coração transformado. Não terei mais um coração de pedra, terei um coração de carne. E vou conquistar, porque eu levo a marca da aliança e da promessa de Deus nas nossas vidas. Você crê? Fala assim: eu vou conquistar com a marca do meu Deus. Fica em pé, em nome de Jesus, para que possamos entender esse princípio, para que possamos entender aquilo que Deus tem, para que possamos tomar posse daquilo tudo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Só para pegar aqui Romanos, capítulo 2, versículo 29. Diz assim, só ouça, depois você vê em casa. O judeu é que no seu interior tem a circuncisão. E a circuncisão do coração, no espírito, não na letra, é o que o Senhor espera dos homens de Deus. Amém? Fala assim: a circuncisão do meu coração. Nós vamos hoje tirar o prepúcio, tirar tudo aquilo que cobre um coração vivo, verdadeiro, transformado pelo poder do Senhor. Essa é a marca que Deus espera. O Senhor nos tirou como tirou o povo do Egito. E depois que tirou, Ele pediu para que fizesse novamente a marca. E antes da conquista, Ele falou: arranquei hoje, Josué, a marca do que era mundo. Nós não podemos carregar no nosso coração aquilo que é marca do mundo, e sim um coração transformado. Amém. Amém? Glória a Deus. Fala assim: eu serei do Senhor. O meu coração será do Senhor. A minha boca vai falar do que tem no meu coração. Inclina a sua cabeça agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai.